Nós queremos saudar a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu sou o irmão Carlos. Por obra e graça e misericórdia do Senhor, estamos pastor da Igreja ICPS, Igreja Cristã Projeto Salvação, e queremos, nesta oportunidade, entregar uma mensagem da parte de Deus contida nas Sagradas Escrituras, que nós vamos titularizá-la como Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? E para tal, queremos convidá-los e convidá-las a fazer a abertura em vossas Bíblias em Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. E que eu leio: Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e, como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano da sua boca. Todavia, ao Senhor agradou. Glória a Deus, aleluia. Moê-lo, glória a Deus, aleluia. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos
repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede até aqui. Louvado e glorificado é o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Te convido a levantar uma oração pela bênção da palavra lida, dizendo: em nome do Senhor Jesus, Pai eterno, Deus maravilhoso, nos abençoa, Senhor Deus, nesta mensagem, para que de bom grado nós venhamos a recebê-la em nossa mente, em nossos corações, fazendo, Senhor Deus, com que ela venha fluir todos os dias da nossa existência, e que a Tua misericórdia seja sobre nós, que o Senhor Jesus, nosso Rei e Salvador, seja sempre constante em nossas vidas até o fim dos séculos. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, meus amados, minhas amadas, a verdade liberta, e isto nos basta. O profeta Isaías, ele recebe de Deus 800 anos antes da primeira vinda do prometido, ali de Gênesis 3,15, que eu leio: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vitória de Cristo na cruz sobre o inimigo, né? Então, entre ti a serpente, que fala do inimigo de nossas almas, e a mulher, revelando que Jesus nasceria de uma mulher, com o objetivo de destruir Satanás, destruir o pecado e a morte, para salvar a humanidade. Isto é claramente o projeto de Deus para resgatar o homem do seu processo de morte e para lançá-lo no propósito da vida eterna. Isso se chama projeto de salvação. Louvado, glorificado é o nome do Senhor. Então, o texto que nós lemos inicialmente, ele traz um retrato de tudo aquilo que estava prestes a se cumprir e a forma com que ele se cumpriria. Mas vem então uma pergunta: por parte de você, meu irmão, minha irmã, ouvinte: Pastor Carlos, nós lemos a Bíblia e o Senhor acabou de dizer que Isaías profetizou isso 800 anos do nascimento do esperado Messias. Como estava prestes a se cumprir? Muito boa pergunta. Vamos à resposta à luz da palavra. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Logo, nós podemos inferir que 800 anos antes, seu cumprimento deu-se ainda em apenas um dia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim nasce o prometido. Mas em qual cenário? Num suntuoso palácio? Numa mansão? Não, mas numa manjedoura, num dos mais simples lugares. E a bênção é revelada aos pastores de Belém, conforme Lucas 2:10 a 12, que diz assim: e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Glória a Deus, né? E o Evangelho de João, ele narra no capítulo 1, versículo 11 a 13, que eu leio: veio para
o que era seu. E os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Até aqui, que ato maravilhoso ocorreu quanto o Senhor tocou no nosso coração e tudo mudou, nos levando à óbvia conclusão de que a salvação em Cristo se opera de dentro para fora. Isto começa metanoia, mudança para uma mente espiritual, porque o que faz mudar o homem de fora para dentro mostra a qualidade de um homem natural, onde o cotidiano da vida vai trazendo informações e estas acabam fazendo mudança no estilo de pensar, agir e se portar. Enfim, de mudança em mudança, tudo vai se transformando em multiculturas ao sabor da mutabilidade humana, sempre evoluindo. Daí a presença do evolucionismo, do humanismo, do naturalismo, onde vale o que eu penso. Mas a palavra de Deus, ela é imutável. Eis que veio da eternidade, onde há inexistência de tempo, que situa o homem que saiu por força do pecado da eternidade com Deus e que somente com um novo nascimento voltará um dia a deixar este tempo e entrar na eternidade com Deus. Glória a Deus. Mas, meus amados, minhas amadas ouvintes, o capítulo 53 de Isaías, lido, reflete um cumprimento do projeto de Deus em favor da criatura decaída, transformada pelo pecado, totalmente depravada, onde uma determinada corrente teológica ensina que o homem é incapaz de por si só sair deste labirinto em que se encontra, o chamado monergismo, onde há uma predestinação daqueles que serão salvos. Isto significa trabalho de um. Portanto, salvação é uma obra realizada exclusivamente por Deus, sem a participação do homem no processo. Entretanto, sem entrarmos em maiores discussões, nós defendemos o sinergismo, que é o trabalhar junto, onde Deus oferece a salvação e o homem precisa aceitar. Logo, nós temos que a fé, ela precede a regeneração. Então, o texto lido no início da mensagem traz duas importantíssimas perguntas e que se operam no tempo ontem, no tempo hoje e igualmente no tempo futuro. Vamos a ela? Quem creu na nossa pregação? No passado, o povo de Israel não creu, mas contrariamente o rejeitou. E na escolha entre Jesus e um malfeitor, Barrabás, salteador, escolheu este. No presente, nós vamos comparar na prática. Nós temos dois eventos. Uma, a apresentação de um show musical, um jogo de futebol, etc. Dezenas, centenas, milhares de pessoas se aglomeram para estes eventos. Num aspecto natural, nada demais. Entretanto, numa
numa mensagem da palavra, não precisa nem dizer o quanto as igrejas estão vazias. E a outra pergunta: a quem se manifestou o braço do Senhor? No passado, pouquíssimos do povo de Israel receberam a palavra da salvação. No presente, poucos igualmente aceitam que precisa de uma mudança de vida, se alimentar de Jesus, a palavra de Deus, o pão da vida, e dessedentar da água da vida, que é o Senhor Jesus. Mas, meus amados, minhas amadas, queridíssimos e queridíssimas, irmãos e irmãs ouvintes, o povo de Israel, assim como nós, recebeu a maravilhosa notícia das boas novas, expressada diretamente na voz do Senhor Jesus e que se encontram contidas no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 21, que eu leio. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Meus amados, minhas amadas, ainda hoje eu posso ouvir de Jesus esta maravilhosa profecia. Como? O Espírito Santo nos coloca na eternidade de Deus, onde não há a presença do tempo, isto é, passado, presente ou futuro. Isso foi criado para o homem, por isso nós cantamos: entrei no tempo de Deus, já vivo a eternidade. O tempo aqui nos remete enquanto estivermos neste corpo físico. Mas, meu irmão, minha irmã, o texto que nós lemos inicialmente relata com extrema veracidade tudo que foi a primeira vinda do Filho do Homem. Começa com João Batista falando sobre a ira vindoura, que o tempo estava cumprido. Então vem o ministério do Senhor Jesus, João Batista diminui, Jesus cresce, mas como um homem humilde, de dores, com sua mão estendida, se manifesta a cura de multidões e multidões, e principalmente a pior chaga, que é o pecado. Ali fala da rejeição, da sua submissão à vontade do Pai, ao julgamento sem causa, a ida à cruz sem lamento, sem oposição, onde ali por seu amor e misericórdia nos substituiu, nos comprando e tirando-nos do inimigo, nos tornando propriedade de Deus. Nada falhou, tudo se cumpriu. Na última palavra de Cristo na cruz do Calvário, ele disse: Telestai, tetelestai, está cumprido, está consumado, está tudo pago, o preço está pago, alcançamos a redenção em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o lamento do Criador, o lamento de Jesus sobre Jerusalém, numa das mais lindas passagens da Bíblia, embora todas as passagens sejam
mas eu ressalto aqui Mateus 23, 37, 38, que eu leio: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, irmãs e ouvintes, esta profecia do Senhor Jesus vai se cumprir integralmente na primeira parte, no ano 70, quando o general Tito, romano, ele cerca Jerusalém e, por fim, a toma de assalto, onde mata milhares de pessoas, destrói o templo e, sobrando o que ainda hoje nós vemos, o chamado Muro das Lamentações, escombros de um antigo templo onde a glória de Deus se fazia presente. E cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, mas Israel sim, quando então reconhecerão o Senhor Jesus como Salvador e dirão: bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia! Glorioso será este momento, porque é quando o Senhor virá como a sua amada esposa, a igreja vencedora. Aleluia! Glória a Deus! Mas, meus amados, no ministério do Senhor Jesus, Marcos narra, no capítulo 10, versículo 45, algo maravilhoso, que diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia! Glória ao santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu recebo, você recebe, então você tem, como eu tenho, a vida eterna. Mas, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ouvintes, todos estão correndo um gravíssimo perigo. Qual, pastor Carlos? Eu vou trazer a resposta, minha? Não, do Senhor, de acordo com a sua palavra, que eu leio em Mateus, no capítulo 24, versículo 42. Vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Eu quero compartilhar convosco, como pastor do Evangelho de Jesus, uma tristeza e uma alegria. Primeira tristeza, ao comparar o mundo hoje com o que o Senhor Jesus narra em Mateus 24, 36 e 39, que eu leio. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E agora vem o alerta da palavra, amados, presta bem atenção. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Agora, você que me ouve, você tem que estar preparado como a noiva prudente. A palavra fala de os 5 ministérios existentes na igreja, à espera, preparando-se pelo Espírito Santo, onde nós vamos usar o texto de Mateus 25, versículo 6 e 7. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram
e prepararem as suas lâmpadas. Portanto, você, meu irmão, minha irmã, como eu, precisamos ser uma candeia cheia do Espírito, acesa com a luz da palavra. E ainda Mateus 24:13. Está demorando, o tempo está demorando, mas eu leio o texto. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar, mesmo diante das lutas e aflições. Perseverar é por sua condição de cristão, isto é, seguidor de Cristo, superar todos os preconceitos. É forte. Todos os conceitos do mundo, incompreensões, perseguições por causa da sua fé, seu modus vivente, porque verdadeiramente nós temos um modo de vida diferente da maneira com que o mundo vive. Ter Jesus em nossos corações, isto para nós é muito suficiente, porque é sempre nele e com ele. Aleluia, glória a Deus. Mas fica aqui uma orientação. E nós, com relação a Israel, o povo escolhido de Deus, que rejeitou o Senhor Jesus, nós somos orientados a cumprir o que nos ensina Salmos 122, versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Façamos isto. É o cumprimento da palavra que Deus entregou no chamado de Abraão, o pai da fé, aonde o nosso Deus disse: abençoarei a todos os que te abençoarem, mas igualmente amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aleluia, glória a Deus. Você que me ouve e que por certo ainda não fez a sua confissão de fé, o tempo se chama hoje. Venha a Jesus e tudo fará diferença em tua vida, assim como fez na minha e certamente muitos daqueles que me ouvem. E finalmente, a nossa resposta ao texto, tantas vezes repetido, quando fizemos a leitura inicial desta mensagem. Quem deu crédito à nossa pregação? A nossa resposta é: Senhor Jesus, nós demos crédito à tua pregação. Ela é a verdade inabalável, infinita, indestrutível, que glorifica o nome de um Deus vivo maravilhoso. E a segunda resposta nossa à pergunta: a quem se manifestou o braço do Senhor? Nossa resposta é: Senhor Jesus, recebemos do teu braço a manifestação de tão grande salvação e nós a aceitamos de bom grado. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus.